Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Gente a toda cor, é gentileza, gente junta sonho, um mundo lindo de viver. Gente a todo axé, é toda força, gente junta canta um jeito novo de existir. É tempo de regenerar, agir com o coração, criar o que a gente quer. A hora é agora. É tempo de recuperar a lúdica revolução, criar o que a gente quer. A hora é agora. Gentilmente pode transformar, fazer do mundo um lugar melhor. Olá, gente, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais uma programação do Festival Verbo Gentileza de 2021. Estamos aqui na mesa de manifestações artísticas nas cidades, com diversos convidados muito especiais. O Festival Verbo Gentileza, ele é apresentado pelo Ministério do Turismo, a Secretaria Especial da Cultura, o Governo de Minas Gerais, a Unimed BH, o Instituto Unimed BH, a Patrus Transportes, o Instituto Mauro Patrus e a Stella Artois. Bom, vou passar agora a palavra para a Eveline Trevisan, que é a mediadora da nossa mesa. A Eveline é arquiteta e urbanista, mestre em Ciências Sociais e doutorando em Urbanismo. Ela tem um projeto que chama Mobilidade por Bicicletas de BH e é produtora do podcast Cidades Possíveis. Antes de eu passar a palavra para ela, eu queria só falar que a nossa programação fica salva no YouTube, temos mais de 20 atrações, enfim, confiram no Simpla do Verbo Gentileza e nas nossas redes sociais, que tem muita coisa acontecendo por aqui. Bom, Eveline, vou passar a palavra para você, seja bem-vinda também. Muito obrigada, Débora. Olá a todas e a todos. Essa é a terceira mesa que acontece nesse dia em que a gente está discutindo cidadania gentil. E quando eu recebi o convite do Verbo Gentileza para colaborar na curadoria desse tema, eu me senti muito à vontade mais uma vez. Eu, há quase 3 décadas, me debruço sobre a cidade como meu tema de trabalho, meu tema de estudo. O que me importa é entender como é que as pessoas se encontram na cidade, o que a cidade pode oferecer para favorecer o encontro, a troca, enfim. Eu vou falar rapidamente aqui dos nossos convidados, nossa alegria de tê-los com a gente. Em primeiro lugar, a gente vai conversar com a Marjorie Yamaguchi. A Marjorie teve seu trabalho exibido no Brasil, na Indonésia, no Japão, na Coreia do Sul, na Tailândia e nos Estados Unidos. A sua produção explora as relações das emoções provocadas pela cultura material e imaterial em um espaço. Depois nós vamos conversar com a Marcela Arruda, que é arquiteta também, como eu, é arquiteta urbanista formada pela Escola da Cidade. Ela trabalha desde 2011 com intervenções em espaços públicos e participação cidadã na luta por justiça socioespacial e regeneração urbana. E atualmente ela é diretora de projetos do Instituto A Cidade Precisa de Você. Em seguida, a gente vai conversar com o Mauro Neri, que é conhecido como Veracidade. O Mauro é preto, com origem da periferia de São Paulo, educador, artista plástico, grafiteiro e pichador, e é corresponsável pelos movimentos Imagem, Cartografite e Infografite, projetos de arte, de educomunicação, meio ambiente e direito à cidade. Eu acho que temos todos muito em comum, e é por isso que eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Eu queria começar pedindo a Marjorie para expor um pouco do seu trabalho,
para a gente entender a potência da manifestação artística no espaço público e nesse processo da gente construir uma cidadania mais gentil. Bem-vinda, Marjorie, muito obrigada pelo convite, por aceitar nosso convite. Obrigada, Eveline. Primeiro, eu queria falar que eu estou até emocionada, até falei para o Mauro, quando a gente conversou por Zap, assim, que eu vejo o trabalho dele em São Paulo, eu via, né? Agora não estou morando mais em São Paulo, mas quando eu estava morando. E aquilo me impactava bastante, porque no meu trabalho, que ele vem muito como arte e instalação, né? Então, eu realizo arte e instalações, já realizei tanto em espaços públicos quanto em espaços fechados. Mas a parte do espaço público me fez ver a cidade de uma outra forma, né? Sempre vivi em São Paulo e, a partir do momento que eu comecei a realizar algum trabalho artístico, me veio a parte mais rica que eu acho do processo artístico, que é na hora de realizar o processo, tem uma interação com o entorno, né? Então, quando a gente começa a falar de arte pública, eu acho que nessa manifestação artística e o trabalho realizado, eu vejo muito o papel da escuta sobre o espaço, né? Porque antes de criar uma instalação artística e tudo mais, a gente sempre tem, eu chego no local assim e tem um trabalho muito subjetivo, que é ver as pessoas, conversar com as pessoas que estão em torno, entender tudo que aquele espaço está me dizendo, sem me dizer, e como que eu crio a partir dali. Então, muita gente, na hora de criar a instalação artística, vai dizer, qual que vai ser a ideia? Eu falei, tá, eu preciso saber o espaço. Primeiro, eu preciso entender aquele entorno, porque aquilo, querendo ou não, é a base principal da onde vai surgir toda a ideia. Nesses projetos e tudo mais, até teve um projeto que casou até com a Marcela, como que era? Jardim Damasceno. Então, como eu crio as artes de instalações, elas são efêmeras, eu gosto muito do objeto, assim, da materialidade do bambu, que é uma das matérias principais que eu trabalho, dela ganhar um espaço, transformar aqui num local, atrair as pessoas passantes, o público daquela região, para conversar sobre o bambu, para conversar sobre arte, para conversar sobre movimentos que, como um cidadão, a gente pode gerar em torno de uma criação. E tem um ponto bem forte que eu gosto, que é a efemeridade, mas a efemeridade, assim, pode ser vista de um ponto que não dura para sempre, mas pode ser que dê outras vidas. Então, um dos projetos realizados na Paulista, que exatamente vinha muita gente da rua e conversar e querer saber, e aí, como que é a técnica, por que você está fazendo isso, tem toda uma troca que é riquíssima, que você não ganha num espaço fechado, né? Num espaço público você tem toda essa troca, que eu acho a maior manifestação, vamos dizer, gentil que existe sobre o processo artístico no espaço público. E nessa efemeridade, esse material, né, que tem uma vida que pode ganhar outras ideias, surgiu para ganhar a vida, por exemplo, do projeto da Marcela. Então, foram milhares de bambus, assim, que se transformam numa instalação artística durante 15 dias, e após isso, ele pode ganhar outra vida de novo para o público, para outros públicos, para outras regiões, outros espaços, né? Então, eu vejo, assim, até é engraçado, porque esses dias me perguntaram o que eu faço, e aí eu comecei a entrar numa crise, assim, porque o que eu faço? E eu cheguei à conclusão que o que eu faço é escutar o local, assim. Então, ir num espaço, entender, ouvir as pessoas e começar a querer imaginar algo a partir dali é uma coisa... É o que eu faço. É a coisa mais mágica que eu faço, eu acho. Enfim, eu acho, não sei se eu desenrolei bem. Maravilhoso, Marjorie. A escuta, né? Eu acho que todos nós que, de alguma forma, interferimos ou temos algum processo que é relacionado à cidade, ao espaço público, a gente precisa ter uma escuta muito atenta, né? Eu falo aqui de uma certa arrogância e pretensão, que eu acho que eu estou no serviço público há 30 anos, eu acho que nós, como arquitetos urbanistas, a gente corre esse risco, muitas vezes, de acreditar que a gente tem poder de saber o que é melhor para a cidade, o que é melhor para aquele espaço, o que é melhor para aquelas pessoas. E, rapidamente, a cidade nos devolve, dizendo que é preciso calar, escutar, fazer junto, para que a gente, de fato, né, consiga
fazer com que o nosso trabalho tenha algum impacto nas pessoas e que a gente possa, da mesma forma, ser impactado pelas pessoas, que eu acho que esse é um trabalho cíclico o tempo todo. Obrigada, Marjorie. Vou pedir a Marcela, então, as suas contribuições. Bom, agradeço muito o convite, né? A possibilidade de estar dialogando com pessoas que eu admiro tanto, assim, e entendendo isso, né, o quão plural nós somos, né, e na nossa relação com a cidade, e na nossa relação até com o nosso fazer artístico, técnico, profissional, enfim. Então, acho que me reconheço, né, na Marjorie quando ela traz, o que eu faço, né? Tipo assim, são tantas dimensões, acho que só aqui eu já me lembro justamente quando, sei lá, 2012, 2011, que eu comecei, e uma das primeiras ações de intervenção no espaço público foi em BH, no viaduto Santa Teresa, né, com os skatistas, e ao mesmo tempo, enfim, o pessoal do Coco, tinha uma mistura, né, de vários atores ali, e aí muito partindo dessa escuta, mas respondendo a esse espaço, a essas pré-existências, né, de uma forma situada. Então, acho que tem esse olhar de justamente que vem da arte, né, um pouco dessa noção do específico, né, do site específico, e de reconhecer o que habita aquele espaço, né? E aí como que então, a partir de um olhar, de uma relação, como que eu dialogo, como que eu componho com esses atores, com, né, humanos, não humanos, com esses fluxos, com esses movimentos, assim. Então, nesse sentido, aí depois também lembro, olhando para o Mauro aqui, das vivências de dança, né, que a gente participou, né, eu participei anos de um grupo que é a Oficina de Dança, Expressão Corporal, que existe no centro de São Paulo, e é na Galeria Olido, e é uma vitrine para uma das ruas mais movimentadas ali, Largo Paissandu, enfim. Então tem toda uma composição com o lugar, porque de fato é uma membrana que, ao mesmo tempo que separa, te conecta, né, com o espaço, com as pessoas, e que transforma completamente aquele lugar a partir da instalação de outros tipos de relações, né, que vem da performance, mas que vem de um olhar, de uma relação que vai criando conexões, assim, entre os passantes e os habitantes daquele lugar, né. E aí, então, eu lembro desse momento que a Marjorie trouxe, né, que foi um trabalho que eu conheci, né, tive a oportunidade de conhecer esse espaço cultural que existe na periferia noroeste de São Paulo, né, que é o Espaço Cultural Jardim Damasceno, que está aí, na verdade, agora 10 de outubro, vai fazer 30 anos. Então, assim, é um espaço que está resistindo, né, e lutando por seu direito à cidade, por seu direito a reinventar, né, o que a cidade pode ser. E aí, nesse encontro, eu também, como arquiteta, né, como a Eveline trouxe, me perguntando, né, como eu posso contribuir para essa luta, né? Qual o meu lugar e como que a gente pode se fortalecer a partir dessa relação, né? Então, vem de uma relação aí já de anos com essa comunidade, com esse território, e muito nesse lugar de novo, assim, né? Quais são as potências e como que a gente pode fortalecer e pode dar, de certa forma, continuidade, né? E aí acho lindo, assim, isso que a Marjorie trouxe de uma ideia, tipo, que vem muito até da permacultura, né? Que é pensar uma cultura de permanência e que, na verdade, a permanência não é a estanqueidade, né? Não é fazer algo que vai durar para sempre, de concreto, que vai resistir ao tempo, mas é algo que se transforma, que é vivo, que pulsa, que, né, morre e renasce em outros contextos, assim, né? Então, sinto que é um aprendizado muito profundo de uma relação com a cidade, né, com, enfim, os atores, né, as outras pessoas que estão aí habitando a cidade, né? E aí, nesse sentido, então, acho que é um pouco essa provocação, que até tem um arquiteto que é professor na Escola de Arquitetura de São Paulo, né, na FAU, USP, que é o Alexandre Delijakov. E ele traz uma noção que eu gosto muito, que é
da cidade como uma obra de arte coletiva e inconclusa, né? Então, de fato, entender que essas relações estão construindo cidade, né, a todo momento, e como que a gente pode olhar de forma crítica e criativa, né, para as redes que a gente habita, né, redes de trocas materiais, de trocas afetivas, enfim, entendendo que elas estão sempre se desfazendo e refazendo, né? Então, acho que, enfim, foi muito lindo, porque foi meio uma retrospectiva, assim, conectando essas experiências mesmo, né, ao longo desses últimos anos. Mas curiosa para a gente continuar o papo, então. Marcela, se tem algo que o Verbo Gentileza faz de forma brilhante é conectar aquilo que a gente chama de almas gêmeas, que são almas, que na verdade, né, não num contexto romântico, mas nesse contexto de pessoas que têm sonhos parecidos, né, de cidade, de vida, enfim. Eu achei maravilhoso que você tenha trabalhado aqui em BH, especificamente no Viaduto Santa Teresa. Olha que curioso, em 1996, eu trabalhei pela prefeitura no processo de recuperação do Viaduto Santa Teresa, e depois volto ao Viaduto Santa Teresa como pesquisadora em 2010, no meu mestrado, para entender como aquela reforma que a gente tinha proposto alguns anos atrás foi apropriada de forma completamente diferente pela população. Então, achei curioso também que você citou um professor da FAO, e no meu mestrado, um outro professor, mas aí da sociologia, trouxe um conceito que eu acho que é muito caro aqui para nós. Ele fala muito dos contrausos da cidade. Então, é exatamente isso, como é que essa população, ao se apropriar de uma forma diferente daquela proposta, está fazendo história, está construindo relação social no espaço urbano. Então, eu acho que estamos muito conectados. É uma alegria estar com vocês aqui. Obrigada pelas suas palavras. E aí, Mauro, conta para a gente como é que você vê a cidade. Boa. Gente, primeiramente, uma satisfação estar aqui, falar com vocês. Obrigado super pelo convite. Super emocionado e agradecido também o carinho da Marcela e da Marjorie, essas lembranças boas aí. Pô, eu vejo, assim, a gente vê a cidade como pode ver do nosso ponto de vista, né, do nosso lugar de fala, eu sou um cara, um jovem de 40 anos, negro, filho de baianos, morador da periferia, do extremo sul de São Paulo, né, estudante de escola pública, e eu vejo como posso, vejo ela se transformando, né, nos meus percursos, né, da periferia ao centro, vejo ali a geografia, a paisagem se transformando da janela do ônibus, e percorrendo esses longos trajetos, né, a gente pôde conhecer mais a cidade, né, e só pode escolher quem conhece, né, só escolhe quem conhece, e eu pude escolher fazer arte para mais gente, né? Eu acho que eu devo muito aos meus professores, né? Acho que tem uma coisa que é a minha carreira, meu percurso como interventor, como artista, né? Como um agente, como um servidor, como assim me vejo, deve muito a essa questão da educação. Então, acho que todo o meu amadurecimento como artista está muito ligado à educação e essa minha formação e aos meus professores, né? Também. Então, eu sempre tive esse privilégio de, desde pequeno, saber o que eu queria fazer, que é fazer arte, né? E aí a identificação e o reconhecimento, né, dos pares, das pessoas próximas. Ah, você desenha bem. Isso me entusiasmou, me fez acreditar, né, nesses elogios, etc., e que me entusiasmou a continuar. E enfim, acho que meu percurso tem muito a ver com isso, como contribuir, sabe? Porque assim como eu tive bons professores, sabe? Seja de uma forma direta ou indireta, né? Mas esses mestres, eu percebi no que eu podia fazer também ser uma referência para outras pessoas, né? Seja de um ensino de um jeito direto, né? Ali como um professor, como educador, né? Seja de uma forma ou outra, como um projeto recente que é o infografite, né? O próprio nome diz, que é a informação através do grafite, né?
a educação através do grafite. Eu acredito muito nessa possibilidade, né, democrática, da gente aprender lendo os muros, né, da cidade, né? Acredito que nosso impulso, né, por transformar, por escrever, né, é algo inerente e sempre existente no ser humano e no nosso percurso enfim, desde ali da escola, né, a gente toda criança começa ali rabiscando no canto do caderno, e aí é reprimido, e aí vai risca a carteira da escola, e aí é reprimido, e aí vai riscar a parede do banheiro da escola, e aí é reprimido, vai riscar a própria escola, né, como se ele fosse ganhando ali toda essa repressão como se fosse ganhando ali uma notoriedade, né, um tipo de importância, né, tipo essa repressão, né, faz com que chamar a atenção, né, a gente às vezes não é visto, e aí às vezes o jeito que a gente tem para ser visto é incomodando, né, então chamando a atenção para aquilo, e a gente dá o que tem, né, a única coisa que a gente tem é o nosso nome, assim, a primeira coisa, né, às vezes a única. E aí eu acredito muito nisso, né? Nessas mensagens que a gente lê ou deixa de ler, né, nos muros da cidade, né, nas pichações, né? E se a gente tivesse um incentivo, né, esses jovens sagazes, aí, entusiasmados de pichar a cidade, se a gente tivesse um incentivo, né, para que essas pessoas pudessem contribuir de uma forma, né, de também nos ensinar, né, porque a gente podia aprender a ler essas pichações, assim como é possível aprender o mandarim. Pode ser difícil, né? Pode ser fechado ali para uma comunidade, mas não é impossível, né? Basta ter esse interesse. E eu acredito muito, né, nessa possibilidade da gente poder não só se informar, né, pelos canais, pelas mídias tradicionais ou não, alternativa, mas também pelo que a gente pode ler na cidade, né? Então, eu escrevo na cidade, escolhi escrever de uma forma compreensiva, com uma caligrafia compreensiva, porque a minha intenção é falar com mais gente, para que mais pessoas possam me entender, e numa busca existencial, perguntando, né, questionando assim para todo mundo que os meus primeiros anseios, medos, né, desejos ali, né, que é do que a gente realmente precisa ver na cidade, né? Isso tem muito a ver com que eu desde 2001, 2002, eu sempre desenhei, sempre pintei, mesmo tive várias profissões, né, como catador de materiais recicláveis, vendedor ambulante, né, de doces nos ônibus, os pontos de ônibus, né, desde muito pequeno, assim, desde criança já tinha essa relação com a rua, né, de trabalho na rua, e esse amadurecimento, né, que veio aí, que a arte me proporcionou, e que no ano de 2001 eu fui apresentado por o grafite, assim, entrei nesse universo do grafite, né, nessa irmandade, nessa fraternidade dos grafiteiros, nesse universo mágico que é o grafite, né, com todos os seus slangs, sua cultura própria. Me entusiasmei, e aí, a partir de então, passei a fazer um trabalho autoral, e nessa busca, né, de como me distinguir, né, na cidade, já com tanta informação, bombardeada por tanta informação, né, propaganda, arquitetura, natureza, né, eu descobri ali um pouco, buscando ali o meu próprio estilo, né, algo que eu já tinha aprendido, né, eu também trabalhei com comunicação visual, fazendo cartazes, letreiros, curtia desenho de anatomia, né, coisa assim. Então, fui juntando um pouco aquelas minhas expertises e traduzindo isso num estilo que eu acreditava ser menos recorrente, pelo menos ali dentre as referências que eu tinha, né, no universo do grafite. E aí passei a fazer figuras longilíneas, como meu autorretrato, muitas vezes olhando para cima, quase como querendo ver alguma coisa que não está óbvio na nossa linha do horizonte, né? Hoje a gente olha muito para baixo, né, para ver o telefone, e aí escolhi olhar para cima, quase como se buscasse ver algo além, né? Quase que também numa proposta existencial, assim, né?
mas de comunicar, né? E aí esses trajetos também, toda essa coisa, ver essa cidade se transformando, né? Como eu disse, né? Eu venho de um distrito mais populoso da cidade de São Paulo, um lugar chamado Grajaú, que fica exatamente na borda da cidade, na fronteira entre a área verde e a área habitada, um lugar de muito conflito, de interesses ali, onde uma desassistência, né, do poder público, e conflitos de moradia, né, e problemas com o IDH, questões de violência, e vendo isso, né, como que a cidade muda, né, nesses trajetos, e como eu disse, sempre trabalhando, tem essa minha formação como artista, teve sempre ligado também ao trabalho como educador, e aí, junto com isso, uma questão de serviço, né, de servir também, de como contribuir, como transformar aquele Mauro que eu fui, né, naquele jovem que eu vejo, né, enfim, então eu percebendo, né, um pouco como o CEP muda tanto, né, como é diferente fazer um grafite no Grajaú, como é diferente fazer um grafite na Vila Madalena, no centro, né, como que é recebido, né, como é reprimido, né, como é valorizado. E aí o meu processo com educação também me fez viajar e perceber, né, ver em outros países como é diferente, né, quando se trata de um lugar histórico, antigo, quando um lugar já novo, um lugar decadente, essa transformação, né, como que a gente pode transformar a cidade, desenhar a cidade, né, assim como eu acredito que, assim como os arquitetos, urbanistas, os publicitários, os grafiteiros e os pichadores também são autoridades estéticas da cidade, né, são eles que olham, que percebem, que acompanham cada mudança da cidade e que propõem uma estética para a cidade, né, então acredito que essas pessoas tem um grande poder e uma grande responsabilidade, né, para a gente, de fato, mostrar o que a gente realmente precisa ver, né? A gente tá tão indiferente a tanta coisa, né? A gente consegue olhar e não ver tanta injustiça, tanta coisa que já ficou banalizada, normatizada, né? E numa época como essa, né, onde a gente acaba de viver uma coisa cinematográfica, né, que é esse período recente, e de fato perceber o que realmente importa, né? Então, que vidas importam, o que de fato é importante, e aí eu ganhei muito com isso, que é perceber e conseguir, pelo menos tentar ou se aproximar mais de propor, né, mensagens que fazem sentido, né, dentro do contexto, seja no contexto global, macro, ou seja, percebendo ali o que é importante para o Grajaú ver, o que é importante para o centro ver, né, como intervir na cidade ali, considerando a arquitetura, né, no entorno de uma escola, de uma favela, de uma zona rica, de uma zona pobre. Então, ali, experimentando e aprendendo e aos poucos, gradualmente, vendo esse feedback, né, de como que as pessoas percebem isso, né. Sim, estou aí, dentro do meu lugar de fala, muito curioso para contribuir com isso, agradecido, e estamos aí. Ô Mauro, obrigada pelas suas palavras, e eu não vou resistir. Eu vou pegar seu gancho para a gente abrir nosso bate-papo aqui. Eu nem tinha planejado isso, mas aí ouvindo você falar, aquilo que me pegou ali pelo coração. Você sabe que e aí eu vou aproveitar o centenário de Paulo Freire e eu acho que dá um bom palco aqui para a gente começar a nossa conversa. Você sabe que eu fui muito apaixonada com Paulo Freire na minha adolescência, assim, ele me emocionava profundamente. E depois fui para arquitetura, muitos anos depois, agora, finalizando meu doutorado, na verdade, no meio do meu doutorado. O meu orientador falou comigo, mas Eveline, seu trabalho é totalmente recortado pela educação, e eu faço doutorado no departamento de urbanismo. E quando ele falou isso para mim, tudo começou a fazer muito sentido, assim, e eu voltei a mergulhar no universo de Paulo Freire, o que me fez, durante esses últimos meses, me deixar absolutamente emocionada em muitos momentos, de chegar a pegar trechos de livro e ler para amigos, e ler para filho, e ler, cara, olha isso, olha a atualidade desse texto. E foi compreender muito nesse processo que ele descreve tão bem, como o processo educacional ele é
sempre, sempre, infinitamente de mão dupla, né? Somos sempre educadores e educandos, isso é um processo cíclico, e eu experimento isso no meu dia a dia de forma muito, muito, muito concreta. Então, o que eu queria jogar aqui para a nossa primeira conversa é esse recorte da educação, atravessando o trabalho de cada um de vocês. Qual a potencialidade que vocês veem no trabalho que vocês têm como transformador, como educador, não só da cidade, de seus habitantes, mas como cada um de vocês também, como é que esse trabalho retorna para vocês. É isso, joguei assim no improviso e sem combinar, mas assim que é bom, né? Muito bom. Fiquem à vontade para começar, quem quiser, e agora a gente vai para uma conversa mais livre, tá bom? Vou tomar a liberdade aqui de pegar o gancho. Nossa, acho que é fundamental, né? Ainda mais agora com o centenário, trazer rememorar, né? Acho que a questão da educação, para mim, o que mais marcou, assim, lendo Paulo Freire, é quando ele traz a noção da conscientização, mas acho que hoje essa palavra acho que tem múltiplas, né, dimensões, enfim, mas acho que ele traz num sentido muito lindo, assim, né, que é justamente de ter um olhar crítico, né, e sobre justamente todas essas desigualdades e relações que a gente está implicado, relações de exploração, relações de, né, enfim, injustiças e tal, e ao mesmo tempo aí que está o desafio que eu acho que o processo da educação alimenta muito, que é se reconhecer como sujeito ativo de transformação, né? Então é isso, eu passo a perceber que meu corpo tem agência, né? E tem possibilidade de isso, reconhecer um lugar e colocar ali meu nome e trazer uma reflexão e mudar o sentido, né? Então, acho que nesses últimos anos, assim, o Mauro bem trouxe, né, o papel dos mestres, e lembrei aqui comigo, né, todas essas pessoas que tinham esse conhecimento e, por vezes, essa coragem, né, de abrir um espaço, e um espaço para o não saber também, um espaço que não é do controle, que não é do, né, vamos fazer isso, mas vamos juntar aqui e ver o que surge, né, ver o que surge desse encontro, que emerge desse lugar, desse momento, assim. E aí, lembrando isso, então, todos esses mestres que, por vezes, me ensinaram questões, né, técnicas de como fazer uma arquitetura inflável usando saco de lixo, como, justamente, né, fazer uma intervenção efêmera usando bambu e reconhecendo, né, como você trata o bambu, tipo, quando você tem que colher, entendendo que ele faz parte de todo um ciclo, né? Então, acho que tem esses conhecimentos, por vezes, tão sensíveis, né? E que não estão, como Mauro trouxe, visíveis ou aparentes, né? Eles estão ali operando, né, dentro de nós, enfim, a seiva da planta que sobe na lua cheia e desce na lua nova, né? Então, assim, não é uma coisa que se vê, é uma coisa que se percebe, é uma coisa que leva tempo para reconhecer, né? Então, nesse sentido, acho que é fundamental, e ao mesmo tempo como também nós, recebendo isso, né, recebendo essa oportunidade, como a gente também vira responsável, né, se torna responsável para abrir esses espaços também, né? Então, acho que muito das últimas experiências que eu tenho vivido vem nesse lugar, assim, de quase que recriar um espaço que vai ser outro espaço já, mas que remonta a uma experiência já vivida, né? A uma liberdade, a uma forma de relação não disciplinada, né? Então, vejo que esses processos, assim, de deparação com materiais, de escuta, de criação, invenção, o quanto que eles são importantes até para criar uma esperança de, enfim, seguir, né? Porque ainda mais no momento que a gente vive, assim, o quanto que isso é importante, é criar esse ânima, né? A ânima mesmo. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer, assim, mas muito fundamental. Massa, Marcelo. Marjorie, bora? Não, veio um turbilhão de coisas na minha cabeça, mas falando em educação, assim, você sabe que o meu sonho, na verdade, era ter feito pedagogia. Daí eu fui cortada
porque falaram que não dava dinheiro. Tipo, não, não faz pedagogia, você vai morrer. Tipo, mas nesse papel, assim, da educação, eu gosto muito dessa questão da efemeridade. Eu trabalho muito com bambu, então essa questão da efemeridade e sempre realizar a doação para escolas mesmo. Eu dou um foco mais para as escolas. Teve um projeto que eu fiz que era no Jardim Ângela, que é Zona Sul, né? E aí era basicamente, eu nunca dei aula de bambu, apesar de tipo ter um mercado, ter uma busca sobre isso. A única vez que eu dei aula foram para crianças, né? E eram pequenos construtores. E eu acho que tem que nem a Marcela falou sobre a materialidade, de você entender e perceber aquilo, mas eu acho que também tem um lance sobre o material específico, agora eu vou falar sobre o bambu, sobre uma acessibilidade. Ele é acessível, ele está ali, as crianças já viram o bambu na vida, eu não preciso apresentar aquele material novamente. E tinha uma coisa muito louca, assim, que era, elas carregavam, né? Elas conseguiam carregar 6 metros. Assim, 2 crianças carregando 6 metros. É leve, né? É leve. É leve, né? É. E aí a gente chegou, tal, primeiro fiz uma brincadeira para entender distâncias de espaços com elástico, a gente começou a brincar e aí a gente começou a fazer a fundação, né? Era uma atividade construtiva que eu propus para o colégio, assim, para a escola. E as crianças começaram a brincar, e aquele espaço que elas mesmas foram criando e levantando, elas mesmas começaram a tomar aquilo de uma outra forma. E eu lembro de uma criancinha que veio para mim, uma menina, e isso me pegou bem, bem forte, assim, porque existe uma questão, né, desse mundo machista e tudo mais, que mulher não constrói, né? A gente não tem essa capacidade construtiva e tudo mais. E aí veio uma criancinha, assim, com o olho, assim, brilhando para mim, falei assim, tia, a gente vira tia nessas horas, tia, dá para construir foguete? E aquilo foi lindo, assim, porque, tipo, foram, acho que um mês, assim, que eu não joguei já a atividade, comecei a fazer atividade, comecei a frequentar, fazer umas visitas e tal, e para propor atividade. Nesse papel da educação, assim, sobre a cidade junto com a arte, eu acho que tem um ponto muito, muito forte sobre fazer os olhos brilharem a partir da capacidade criativa, sabe? Isso, querendo ou não, é um jeito da gente depois, tipo, o Mauro falou dos mestres, né, que impactaram na nossa criação e tudo mais. E eu lembro também dos meus professores que, de alguma forma, colocaram para eu acreditar nas minhas ideias também. E como isso é potencializado ao longo da vida, assim. Então, aquela criança, tipo, me ensinou tanto, assim, sobre acreditar novamente, sobre acreditar sobre algo que a gente vê e talvez perca um pouco porque se torna meio corriqueiro. E ela começou a criar 1000 possibilidades, assim, era um boom criativo que estava acontecendo. Então, nessa questão que você falou até, Eveline, sobre a gente educa, mas a gente está sendo educado também, essa troca, e eu acho que a cidade sempre me trouxe muito, eu sempre ganhei muito mais, assim, sobre as trocas, eu sempre aprendi muito mais do que eu coloquei, eu tenho essa sensação, assim, quando ali acontecendo, geralmente vem crianças, assim, eu gosto disso, tipo, a criança quer ajudar, quer brincar, né, imagina um trepa-trepa, ai tia, vamos fazer um trepa-trepa gigante, põe em cima da árvore e começa aquela, e tipo, é gostoso, assim, sabe, tipo, eu lembro também uma outra obra que a criança queria brincar, aí o pai falou, não vai, não pode tocar, é arte. Aí eu virei assim, falei, não, pode ir sim, pode brincar com a arte, brinca mesmo, sabe, tipo, vai, se joga. Porque nessas restrições, assim, tipo, o tanto que pode ser potencializado todo esse processo educativo, o tanto que a gente pode aprender além da sala, o tanto que a gente pode aprender na troca, de tanto que a gente pode aprender nessa questão da gente ser humano com outro ser humano, né? Então, enfim, foi um pouco... Foi ótimo o gancho de educação, bem tocante. Ô Marjorie, o meu trabalho ele está muito centrado em tentar conseguir reduzir drasticamente a velocidade das cidades, né? Esse é meu principal trabalho. Eu trabalho com mobilidade sustentável e eu quero uma cidade onde pedestres e ciclistas possam circular em mais segurança, enfim. Mas essa é uma luta diária
muito pesada, né? De você desconstruir velocidade, desconstruir a dominação do automóvel na cidade, enfim. A gente começou a discutir projeto de Zona 30 aqui em Belo Horizonte em 2014, e a gente foi conseguir fazer a primeira intervenção, e aí você falou de efemeridade, e a gente trabalhou com urbanismo tático, porque ainda tinha isso, né? Tanto medo, né, da intervenção não dar certo, que nosso compromisso era, não, a gente vai fazer temporário. Se funcionar, vira definitivo, mas é isso. E nesse caso, a efemeridade vem muito ao nosso encontro, nos ajudar a viabilizar. Mas a gente só deu essa virada, a gente só conseguiu colocar o assunto na pauta quando a gente envolveu escola. E aí, tá, então vamos falar de redução de velocidade em torno de escola. E para falar sobre isso, a gente vai envolver o nosso público, que são as crianças e os adolescentes que frequentam as escolas. E a gente começou nesse processo. Exatamente assim, levando esse tema para dentro da sala de aula. Mas sabe como? Levando o projeto em branco, né? O desenho da rua, e dizendo para as crianças e para os adolescentes que estavam participando com a gente, o que vocês querem aqui? Aonde é inseguro? Aonde vocês acham mais difícil caminhar? Aonde é difícil atravessar? E aí, os tapas na cara que a gente levou foi a profundidade do conhecimento que crianças, às vezes de 6, às vezes adolescentes de 13, 14 anos, têm da cidade que eles frequentam, da rua que eles transitam. É impressionante. Quando a gente levou um projeto em branco, a gente já tinha algo pensado, mas ele foi infinitamente aprimorado em função do olhar das crianças e dos adolescentes. Mas aí eu não resisto. Você falou de bambu. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso com o Johan Van Leng, que é um arquiteto que trabalha com bioconstrução, e a gente fez trabalhos com bambu, mas a gente fez também trabalho com outras técnicas sustentáveis. E agora, recentemente, a gente conseguiu viabilizar, em maio desse ano, um outro projeto aqui em BH, num bairro muito legal, que é o bairro de Santa Teresa, e nesse bairro especificamente, a gente conseguiu abrir um pedaço de rua para as pessoas, né? A gente não fala fechar a rua, a gente fecha a rua para o carro, a gente abre para as pessoas. Então, conseguimos abrir um pedaço da rua para as pessoas, incorporando essa área na praça, e aí o mobiliário foi todo construído com taipa de pilão, que também é outra coisa muito... A terra que estava na redondeza, que a gente foi só peneirar e compactar, e hoje a gente está lá cheio de banco e mesinha de taipa de pilão, que o seu bambu me lembrou da taipa. É isso. Mauro, bora lá. Eu sei que você já pontuou a questão da educação, mas manda para nós. Boa. Então, acho que tem sobre educação, eu acho que tem uma palavra que vale mencionar, que é a convivência, né? Então, acho que a gente aprende as coisas convivendo com as coisas, né? Então, acho que a gente realmente precisa propor e dar referências, né? Fazer com que as pessoas, ao longo do tempo, né, se eduquem, se transformem a partir de convivendo, né, com práticas, né, e com exemplos, ou com uma paisagem, né, ou pelo menos com uma aparência, né, ainda que ela não seja realmente aquilo, mas se ela já parecer algo melhor, se isso já transforma, né, já é uma grande evolução, ainda enquanto a gente não conseguir mudar as coisas de verdade, né, a gente pode maquiar, já vai dar às vezes um sorriso, mesmo que não verdadeiro, ele já faz outra pessoa sorrir e outra já pode dar gargalhada. Então, acho que é importante parecer também, sabe? Não que uma coisa não substitui a outra, mas... E essa coisa sobre a educação tem muito que... Acho que também vai para muito além dos muros da escola, né? Seja nos muros, né? Mas também vai para muito além dos muros da escola. E acho também que ela também não... Embora o público estratégico, né, esse que se transforma mais, né, que são os mais jovens, mas a gente também tem que pensar, né, numa educação para todos, né, para todo mundo, e, em especial para as pessoas diferentes da gente. A gente vem vivendo uma externalização e uma explicitação enorme e perigosa da polarização. Então, a gente precisa também encontrar uma forma de dialogar para aqueles que não são já evangelizados como nós, né? A gente está muito acostumado, né, a fazer debates, e conversas para pessoas que já sabem um pouco do que a gente está falando, né? Então, acho que o grande desafio é conseguir falar com aquelas pessoas que, por exemplo, exemplo aqui, é provável que
alguém de direita ou alguém lá da parte mais econômica ou alguém mais exato não se interesse muito por esse assunto, por exemplo. Que estratégia a gente vai conseguir, né, usar para isso, né? Eu acho até que não é com as pedras, não é atacando pedra, né, que a gente vai conseguir acabar com a violência, né, com o pé no peito, né? Há quem acredite nessa estratégia, né? E cada um faz o que pode, né? Mas eu acredito muito que a gente pode provocar também com flores, né? Também procurando agradar, né? Baixando a guarda, reconhecendo, né? Uma virtude, mesmo naquilo que a gente considera super diferente, porque acho que é desse jeito que essa pessoa que provavelmente não gosta muito da nossa fisionomia, das nossas escolhas, quando a gente conseguir reconhecer uma virtude nela, vai ser muito mais fácil ela conseguir reconhecer na gente também. Só nesse sentido, assim, me lembrei que tem um aspecto que acho muito importante, né, que é a questão da sensibilização, assim, porque até a própria Marjorie trouxe, né, das crianças, elas já conhecem o bambu, então isso, mas ao mesmo tempo o conhecer para o reconhecer, né, a mesma coisa com as punks estão aí, mas assim, como que a gente cria dinâmicas de nossa, reconhecer e entender que não, aquilo você pode se alimentar, né? As plantas alimentícias não convencionais. Então, acho que tem essa dimensão que é da sensibilização e que aí uma coisa que o Mauro trouxe também, que achei muito forte, assim, que é isso, né? Também, só escolhe quem conhece. Então, agora mesmo, pelo Instituto, a cidade precisa de você, a gente está atuando lá também, ainda na região da Brasilândia, né, com alimentação agroecológica. E é muito lindo de perceber o quanto que é isso. No começo, um suco com ora pronobis parece uma coisa nojenta, e depois do terceiro dia que você toma, né, já vira outra coisa, e aí você descobre que você consegue fazer, enfim, uma panqueca com o resto da aveia que você fez o leite. Então, acho que entender que a cultura ela vai se construindo no cotidiano, na convivência, né, como o Mauro trouxe, e dessa importância de conhecer e de abrir para então poder escolher, né? Então, trazer outras, enfim, possibilidades mesmo, ampliar esse imaginário, né? Eu acho que tem muito do que você e o Mauro falou sobre como que a gente apresenta esse de frente. Eu concordo muito com o Mauro sobre esse ponto de como que a gente aproxima toda essa questão para ouvir o outro, né. Então, nesse ponto sobre reconhecer é ver também esse processo a longo prazo, né, não entender como um curto prazo. Então, quando a gente começa a criar uma convivência onde permite a gente, trazer o outro, entender também esse ponto e não ter as pedras na mão, né, mas criar esse espaço para que as ideias elas sejam cada vez mais virtuosas e cada vez mais, evolutivas, é tempo, né. Então, da mesma forma que a cidade não se foi construída do dia para a noite e está desse jeito, é todo um processo de tempo cultural que aconteceu, vai estar existindo também um processo cultural para o próximo. Então, enfim, só também pegando esses 2 ganchos que eu achei a continuidade, o projeto de continuidade. E é processo, né? Isso é algo que eu aprendi, tive que aprender, né? E eu acho que a maturidade me ajudou muito a entender que é processo, baixar um pouco a ansiedade, compreender que as coisas têm o tempo das coisas, a gente faz nossa parte, né, para estimular. Querido, a gente tem mais 10 minutos para a gente fechar, e nesse fechamento eu queria, de novo, de forma assim improvisada, pedir para cada um encaminhar as suas palavras finais, mas a gente pensando, eu queria pontuar o seguinte: passamos 2020 em casa, estamos em 2021 num processo transitório, né, de voltar para as ruas. A gente ainda não sabe, eu tenho essa impressão de que a gente ainda não sabe muito bem como fazer, a gente está experimentando e a gente não sabe como fazer. Acho que em 2020, pelo menos eu acho que um grupo mais próximo, tínhamos muita expectativa de que as coisas seriam diferentes. Não sei se elas estão tão diferentes assim. Mas, enfim,
queria que vocês deixassem alguma reflexão sobre o que vocês acham que vem pela frente, como é que a gente pode colaborar. Enfim, eu sei que a pergunta é complexa, mas o que vem à cabeça de vocês para a gente construir aí um 2022 mais perto daquilo que a gente sonhou mesmo para uma cidade, para uma sociedade mais justa, mais acolhedora? É isso. Eu acho que, cara, acho que a gente tem aí nunca teve uma possibilidade tão grande, né, de mudança. Acho que com essa coisa da pandemia, eu pensei, putz, se a gente queria uma motivação para transformação, essa emergência, né, acho que nos trouxe. Né? Ao mesmo tempo, quando isso acontecia, eu falei, nossa, agora esse é o momento que a gente tem para mudar o mundo. Tudo está tão suspenso, tudo pode piorar tanto, mas também é uma chance de tudo pode ser que melhorem também. Então, vamos surfar nessa onda da mudança, né? Vamos colher com isso, sabe? Então, eu me senti muito entusiasmado durante muito tempo. A verdade é que veio muita frustração também, porque a gente se sentiu também um pouco paralisado, né? Impotente. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem que perceber aí o que... Acho que a gente já percebeu, né? As discussões como o racismo, as discussões sobre as vidas que importam, as vidas que, né, que estão sendo levadas, né, com isso, com toda essa negligência, com toda essa fragilidade, né, que é o ser humano. Então, acho que me vem muito nisso, né? Pô, então vamos priorizar o que importa, né? Vamos perceber aí o que de fato a gente não pode para deixar para depois, sabe? Eu pensei, putz, cara, a gente não sabia o quanto grave era tudo isso, né? Porque eu pensei, putz, é possível de eu morrer em um ano, é possível dessa doença me pegar em um ano eu vou pro beleléu, o que eu posso fazer, sabe? Eu fiquei pensando, pô, temos que fazer, temos que transformar, vamos fazer, vamos, sabe? Eu pensei, eu fiquei querendo sair para a rua para tirar as pessoas da rua, né? Porque eu sabia que na periferia as pessoas não tinham essa consciência, sabe? Tipo, você usar máscara no Grajaú é para você parecer snob, gringo, achar que você tá se achando. O que você pensa que é, sabe? Igual, tipo, então precisava estar ali, sabe? Fazendo uma coisa real, em loco, sabe? Offline, assim, também, não só essa coisa de online, essa é realmente só para quem pode, né? Então, a gente percebeu, pô, que precisava, assim, né? Então, tanta coisa como comida no prato, né? Que não estava chegando, né? Que faltou para tanta gente. Então, acho que às vezes as discussões, né? Eu percebo muito isso nas diferenças entre das classes, né? Como quem realmente precisa não tem tanto tempo para trivialidades, né? Às vezes a gente fica devaneando sobre sutilezas, enquanto tem coisas tão sérias acontecendo, enquanto tem gente com preocupações tão mais primordiais. Então, acho que a gente tem que voltar toda a nossa poesia, toda a nossa sensibilidade para coisas também que importam, não que a gente não deixa de ser leve, também curtir e devanear simplesmente sobre poesia. Mas eu acho que a gente pode também canalizar isso para coisas que fazem mais diferença, que deixem as pessoas, que façam as pessoas viverem, de fato. Muito obrigada, Mauro. Uma alegria te conhecer, que a gente possa se encontrar pessoalmente brevemente. Eu acho que isso que o Mauro traz, eu acho que a gente viveu um processo, né, esse processo, que não acabou ainda, de muita fala. Né? Se falou muito, se discutiu muito e tal, e eu acho que agora, para esse novo período, diminuir o que a gente fala para a gente fazer. Eu acho que o Mauro traz isso de fazer, se falou muito sobre as importâncias das emergências e tudo mais, mas agora a gente vai ter que fazer essas emergências, né? Então, nessa questão eu vejo uma oportunidade, né, da gente colocar em prática, porque, querendo ou não, a gente falou, então todo mundo quem escolheu, né, seguindo esse pensamento, quem escolheu também entender sobre isso, a gente não vai precisar, de novo, explicar, agora a gente precisa fazer, agora a chamada é para fazer. Então, eu vejo, de tanto que se falou, agora existe uma necessidade de diminuir isso em ação. Não, aplicar em ação, não diminuir, mas enfim. Perfeito. Obrigada, Marjorie. Até a próxima. Marcela. Bom, acho que, enfim, já foi falado muito, né? Mas eu
percebo muito isso também na própria atuação, né, da gente no instituto, né? Porque é isso, a gente trabalhava com espaços públicos, mas muito numa lógica de criar capacidade comunitária, de pensar, né, a cogovernança desses espaços, então todos esses atores, quem quer o quê, como a gente organiza, como, né, para justamente ter uma convivência minimamente harmoniosa, assim. Mas é isso, né? Nesse contexto pandêmico foi o que o Mauro trouxe. Nas periferias a gente ainda tem gente sem ter o que comer, né? Ou recebendo cestas básicas de alimentos 100% industrializados. Então veio essa urgência de uma mudança de rota, né? Ao mesmo tempo que, óbvio, o espaço público é meio, é plataforma para essa mudança acontecer, né? Então a gente mapeou só ali na região cerca de 11 hortas em escolas, hortas em praças, hortas em UBS, e estamos trabalhando com a galera numa forma de, bom, como que a gente, né, produz mais? Ou como que a gente não precisa produzir para o consumo da cidade como um todo, mas assim, para o próprio bairro, para o vizinho, né? Como que a gente vai trabalhando mesmo de pequeno e nesse fortalecimento desses coletivos, assim. Então, a alegria que foi agora sábado a gente fazer uma oficina de alimentação saudável e aproveitamento total do alimento lá com as mulheres, e todo mundo, enfim, foi um pessoal para provar ao ar livre, sentaram separados. Então, um pouco também essa alegria de fazer as coisas, né? E de ver que esse processo está vivo, está pulsante e está acontecendo, assim. Então, acho que é esse chamado mesmo para a gente se atomizar e se organizar para fazer essa mudança acontecer, né, de fato. E eu acho que é bem isso mesmo que a Marjorie colocou. É para fazer. Não dá mais tempo, né? A gente tem que fazer. Olha, eu queria, em nome do Verbo Gentileza, mas também em meu nome pessoal, agradecer Marjorie, Marcela, Mauro, pela alegria de fazer essa moderação bem do meu estilo, na base do sentimento, do que vai me pegando durante a conversa. Então, agradecer a generosidade de vocês, de compartilhar o trabalho, né, de vocês com a gente, com quem está assistindo, acompanhando o festival. Agradecer ao festival por ter me colocado nesse lugar, que é um lugar, acima de tudo, de aprendizado, e que a gente possa se ver em breve. Um beijo em cada um e até a próxima. Bom, gente, queria agradecer a participação de todo mundo, em nome do Verbo Gentileza, foi muito massa esse debate. Queria reforçar, né, que o Verbo Gentileza é um projeto apresentado pelo Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura, o Governo de Minas Gerais, a Unimed BH, o Instituto Unimed BH, a Patrus Transporte e o Instituto Mauro Patrus. Bom, para quem está assistindo essa programação ao vivo, fique esperto que daqui a pouco a gente tem um show muito bacana do Barbatux. É só retirar seu ingresso gratuitamente pelo Simpla. E queria falar e reforçar que a nossa programação fica toda gravada depois da estreia no nosso canal do YouTube do Verbo Gentileza. Tá bom, gente? A gente se vê em breve. Obrigada a todos e uma boa noite. Gente a toda cor, é gentileza, gente junta sonho, um mundo lindo de viver. Gente é todo axé, é toda força, gente junta canta um jeito novo de existir. É tempo de regenerar, agir com o coração, criar o que a gente quer. A hora é agora. É tempo de recuperar a lúdica revolução, criar o que a gente quer. A hora é agora. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora.
Toda vez que você sintoniza na Alvorada, a Alvorada sintoniza em você. As músicas que tocamos, você canta alto. As melodias que escolhemos fazem a diferença no seu dia. Do rádio para o web, da web para o app, para os podcasts e para onde você for. Passamos os últimos 43 anos evoluindo juntos. E vamos passar muito mais na mesma sintonia. Você sabe por que ouve. Gente é toda cor, gentileza. Gente junta sonho, mundo lindo de viver. Gente é todo axé, toda força. Gente junta canto, novo jeito de existir. É tempo de regenerar, agir com coração, criar o que a gente quer. A hora é agora. É tempo de recuperar a lúdica revolução, criar o que a gente quer. A hora é agora. É hora, é hora, é hora, é hora. 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 Gente, gentilmente pode transformar, fazer um mundo melhor. Pra gente, gentilmente revolucionar, fazer do mundo um lugar melhor. Gente, gentilmente pode transformar, fazer um mundo melhor. Melhor pra gente, gentilmente revolucionar, fazer do mundo um lugar melhor. Fazer do mundo um lugar melhor. Fazer do mundo um lugar